Olá, meus amores. Vamos iniciar mais uma aulinha de história. Nosso conteúdo de hoje: cidades e impérios da Mesopotâmia. Está na página 60. Todos já estão com o livrinho em mãos? Joia, eu gosto é assim. Todo mundo já preparado, firme e forte. Página 60. Olha aí, fica a dica. Hora de estudar. Não esqueçam de todos os dias tirar uma horinha para você estudar, certo? Não fique enganando a mamãe, dizendo que estudou, que fez a tarefa sem tá fazendo, viu? Não pode. Tem que dizer sempre a verdade. E como nós não estamos nas aulas presenciais, vocês precisam se dedicar ao estudo aí em casa, já que não podemos estar juntos, certo? Tenham responsabilidade, escolha um horário mais adequado para você, sem barulho. Se concentre nas aulas, nas videoaulas, façam as tarefinhas, leiam o conteúdo do livro, certo? Fica a dica. Vamos iniciar. A introdução, a Mesopotâmia aí, ó. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa terra entre rios. Porque nós já estudamos isso aí. Ela ficou entre dois rios que facilitava a produção agrícola, facilitava a você ter acesso à água, tá certo? Que ajudava na agricultura e também para você fazer pesca, para ajudar a dar água aos animais, certo? Essa região localiza-se entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. Esta civilização é considerada uma das mais antigas da história. A Mesopotâmia é uma das civilizações mais antigas da história, certo? Vantagens da região. Povos da antiguidade buscavam regiões férteis, próximas a rios, como a tia já falou. As regiões férteis que ajudavam eles na parte da agricultura, plantar, colher, para tanto se alimentar, como para fazer o comércio com os outros povos, né? Fazer aquela troca de alimento. E precisava dos rios, e justamente as plantinhas, elas retiram sais minerais e água do solo. Então, se você plantar próximo ao rio, facilita bastante, a sua planta vai crescer mais rapidamente, vai se desenvolver melhor, vai dar muitos frutos, tá certo? Elas eram cheias de fertilizantes às margens, garantindo um ótimo local para a agricultura, crescente e fértil. Pouco montanhosa, não tinha tantas montanhas, era um ambiente mais plano, né, que ajudava mais ainda a você a plantar. Ó, um dos primeiros povos que habitaram a região da Mesopotâmia foram os sumérios. Eles eram agricultores e desenvolveram um sistema de escrita e organizavam-se em cidades autônomas. Cada um cuidava da sua. A escrita cuneiforme e seu sistema numérico influenciavam vários outros povos que viveram na região. Eles eram muito inteligentes. Ó, os povos sumérios foram os primeiros povos a criar uma vida urbana na Mesopotâmia. Urbana, construíram uma cidade. Está aí o desenho mostrando o modelo das cidades. E Zigurate, como a primeira cidade que eles começaram a construir. Cidades importantes. A Nippur Lagash desenvolveram a escrita cuneiforme. Tinha a religião politeísta, construção de zigurates, as pirâmides de tijolos, em homenagem aos deuses. As pirâmides deles eram assim, ó, as construções, as moradias, as cidades. Os acádios. Os acádios originaram-se de tribos semitas que habitavam o norte da Mesopotâmia. A partir de 2400 a.C., sob o reinado de Sargão,
conquistam e unificam as cidades-estados Suméria, inaugurando o primeiro Império Mesopotâmico. Eles se aliaram, né? E fizeram a unificação, transformaram em um só. Aí surgiu o primeiro Império da Mesopotâmia, certo? Os acádios, grupos de nômades. Nós já estudamos o que era nômades, não foi isso? Nômades são povos que não habitam muito tempo em um determinado lugar. Vindos do deserto da Síria, começaram a penetrar nos territórios ao norte da região suméria, os acádios, né? E eles começaram a querer tomar o território dos sumérios. Babilônios, o Império Babilônico. Depois do domínio dos acádios, que eles tomaram de conta, a Mesopotâmia foi invadida e dominada por outros povos também, como os amoritas, os caldeus e os elamitas, os assírios e os medos. Há aproximadamente 3.800 anos antes de Cristo. A região foi conquistada pelos babilônios, que construíram um grandioso império, composto de várias cidades. Eles desenvolveram um calendário baseado em um sistema astronômico que ajudava a conhecer as melhores fases para a agricultura. Esse povo construiu suas cidades às margens do rio Eufrates. Imperador Nabucodonosor II, responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Sob seu comando, os babilônios chegaram a conquistar o povo hebreu e a cidade de Jerusalém. Outra preciosidade babilônica são os animais humanos, principalmente leões e asas de águia. Povos assírios tinham uma cultura militar, encarnavam a guerra como uma das primeiras formas de conquistar poder e desenvolver a sociedade. Eram extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistavam. A principal contribuição cultural assíria ocorreu no campo da arte e da arquitetura. Eles eram muito maus, esses povos assírios, cruéis. Tudo para eles era faziam logo guerra para ganhar, matavam o povo. E aqui é o calendário babilônico. Eles fizeram o calendário para descobrir qual era o mês mais apropriado para aquela vegetação, para você plantar e colher aquela vegetação. Em janeiro tem aí o milho, em março tem o abacaxi, certo? Temos aí o mês de novembro que não plantavam nada, né? Cada mês eles sabiam qual o tipo de agricultura, qual o tipo de fruta eles poderiam plantar. Isso foi feito estudos, eles eram bastante atenciosos e inteligentes para as coisas, Foi tudo analisado, o período que tinha pesca, o período que eles podiam pescar, o que eles podiam plantar, tudo, bem organizado. O rei Nabucodonosor foi o imperador mais conhecido e poderoso do Império Babilônico. Ele reinou por aproximadamente 43 anos. Nabucodonosor era filho de Nabopolassar, que também havia sido rei da Babilônia antes dele. Eles não falavam a mesma língua. Eles tinham culturas diferentes. Os egípcios com a Mesopotâmia, certo? O sistema. Entre os povos da Mesopotâmia havia também sistemas linguísticos diferentes. Porém, muitas das línguas faladas tinham uma matriz comum e se transformou ao longo do tempo de acordo com as particularidades de cada região. Elas eram bem próximas uma da outra, o Egito e a Mesopotâmia, mas a linguagem era diferente. Olha aí a escrita.
A língua egípcia. Já olha aí o modelo da língua na Mesopotâmia. Tá vendo como era completamente diferente? Isso mesmo. Os sumérios e os acádios falavam a mesma língua. Já os sumérios e os acádios falavam a mesma língua, porque os acádios invadiram a Mesopotâmia e unificaram por um só. Os sumérios e os acádios se unificaram. Então, eles começaram a falar a mesma língua, a praticar a mesma cultura. Tá certo? Semita é o termo que designa um conjunto linguístico composto por vários povos. Esses antigos povos, identificados pela fala semítica, envolvem os arameus, assírios, babilônicos, sírios, hebreus, fenícios e caldeus. Eles fizeram essa união, tudo em comum. Agora, terminamos o nosso conteúdo e tem o exercício para vocês fazerem, certo? É até a quinta questão. A sexta questão da página 63 não precisam responder, certo? A página 61 tem a primeira, a segunda e a terceira. Na 63 tem a quarta e a quinta. Na primeira questão diz assim: por que a região da Mesopotâmia era disputada por vários povos? O que era que eles tinham tanto interesse nessa região da Mesopotâmia? Por quê? O que era que elas ofereciam? Na segunda, quais foram as principais transformações políticas que ocorreram na região da Mesopotâmia com o domínio dos acádios? Que foi quando os acádios chegaram, que dominaram tudo, foi que eles fizeram. Terceira, encontre no diagrama as respostas dos itens abaixo. Aí tem as perguntas e vocês vão procurar aqui a resposta. Um dos primeiros povos da Mesopotâmia, quem foi? Foi os acádios? Foi os sumérios? Quem foi? Aí você vai procurar a resposta nesse diagrama, tá certo? Na quarta questão, por que as línguas sofrem transformações? Sofreram transformações. A linguagem de depois se modificou. Aí vocês vão ler no texto para descobrir a resposta. A tia falou na videoaula, certo? Quinta, quais são os povos semitas? Que são povos semitas? Por que eles são chamados dessa maneira? Também está aqui escrito e tem na nossa videoaula, certo? Beijinho, fiquem com Deus e até a próxima. Façam a tarefinha.